Fala galera rubro-negro, seja bem-vindo ao nosso canal. Vou trazer aqui essas notícias de hoje que os antes estão falando do Mengão. Então acompanhe aqui esse vídeo até o final e aproveite e deixe aquele like no canal. De alto nível, o Flamengo não tá perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que... Tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Sabe o que eu tava pensando? Tá competindo no mesmo campeonato que o Flamengo, que é o próprio Flamengo. O Flamengo pode parar o Flamengo. Botafogo. Quem se aproveitou da situação foi o Flamengo, que fora de casa fazia 29 anos que não vencia o Bragantino por aqui. E aí, o Flamengo fez 2-1 de virada, tem jogo a menos, tá bem na parada a equipe do Felipe Luiz, que deve estar se despedindo do Wesley, que acabou definindo o resultado. Eu falei do Cleiton ontem. Uma noite fria em Bragança Paulista e a temperatura de 10 graus foi o reflexo do primeiro tempo. Bruno Henrique até esquentou a mão do goleiro Cleiton. Em cobrança de falta foi a vez de John aquecer a mão de Rossi. Além disso, no primeiro tempo, só mesmo frio. Na segunda etapa, a saída de bola ensaiada do Bragantino. 4 toques e Lucas Barbosa, com 8 segundos, esquentou as arquibancadas. 1-0. Perdendo, o Flamengo se mandou ao ataque. Mostrou reação rapidamente, até que a Arrascaeta encontrou o Léo Pereira para empatar a partida. 1-1. Volume de jogo do time de Felipe Luiz resultou em virada. Wesley recebeu dentro da área e fez o gol da vitória. Essa pode ter sido a partida de despedida dele, já que o lateral direito tem negociação avançada com a Roma da Itália. Para o seu lugar, o Flamengo tem interesse em Emerson Royal, que está de saída do Milan. É incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Com a derrota, o Bragantino chegou a 3 rodadas sem vencer, 2 derrotas seguidas e viu o Palmeiras assumir a 3ª colocação no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo aproveitou o empate do Cruzeiro com o Corinthians e diminuiu para 1 ponto a distância do líder do campeonato. Uma das características do frio é o acolhimento, e foi isso que o elenco fez com o companheiro De La Cruz. Ontem, o nome do jogador uruguaio esteve envolvido em uma polêmica que resultou na demissão do chefe do departamento médico do clube, o Dr. José Luiz Runco, após vazamento de conversas em um grupo de mensagens por aplicativo em que ele disse que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreversível. E essas coisas externas machucam. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Sobre o frio em Bragança, a noite até que terminou bem. Se terminou bem para o Flamengo, hein? Com vitória, 3 pontos. O Bragantino também está ali nas primeiras colocações. Um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cicinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, pro torcedor isso é perfeito. Pro Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todas as
os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley, mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem 2 escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo. É o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui o espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, já mandou afastou, tá, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Sabe o que eu estava pensando? Falar de Flamengo. E a pergunta que eu quero ouvir... Pedro titular. Pedro titular. Pedro Ivo vai falar. Pedro Ivo vai falar. Já nós vamos falar do Quarteto Fantástico. Já eu vou até chamar a vinheta com um cara que será que ele é o Senhor Fantástico? Já. Mas antes, o Pedro, atacante, seu xará, foi escalado como titular. Você curtiu a ideia? O Flamengo não ganhou porque o Pedro foi titular. O Flamengo ganhou porque o Wallace entrou. O Flamengo ganhou porque o Vinha entrou muito bem. O Flamengo ganhou porque o Wesley, que tentava muito e errava muito no primeiro tempo, acerta no segundo tempo. Então, só pra gente não cair no debate, que eu já vi que tem muita gente querendo gritar, não, porque o Pedro jogou com a Arrascaeta, diziam que não podia. Quem dizia que não gostava era o Felipe Luiz. Felipe Luiz e a sua comissão não optavam pelos dois juntos. Ontem ele fez isso, mas o Flamengo não ganhou por isso. Inclusive, o primeiro tempo do Flamengo é de muitos erros. E não é... Ontem a gente estava até debatendo isso. O Celso participou brilhantemente da abertura do Linha para falar sobre o jogo que ele comentava do Cuiabá. Parece que ele não gostou muito do jogo que ele comentou, não. Mas a gente debatiu ontem no Linha porque ficou... não, porque o Pedro e o Arrascaeta não podem jogar juntos, faltou pressão. Não. Para mim, faltou perna para o Flamengo quando tinha bola. Não quando estava sem bola para marcar. Ontem foi uma dinâmica diferente. Eu acho que tem um time cansado. Um time de jogos em sequência, um time que não parou no Mundial, um time que não teve o tempo de descanso de outros times. Então, esse Flamengo de ontem me chamou a atenção no primeiro tempo, tanto de erro por conta do cansaço, quando o Flamengo tinha a bola. Aí no segundo tempo, quando você refresca, e aí o tal do Matinhas vinha, hein? Eu acho que o Edu lembra bem dele. Eu acho. Bom jogador. Além de... Ficamos numa enquete aqui. Quem é mais bonito pela esquerda, o Piquerez ou o Vinha? Quem é mais bonito? O Prato gosta de avaliar, beleza. Piquerez, mas não é uma grande vantagem, uma grande eu diferença. Acho que o Vinha. Agora, sobre bola, falando de Flamengo, o Vinha jogou demais ontem. No tempo que teve. E o Wallace de novo. Que quando entra, esse é tinhoso. Como é que Esse é bom. Em instantes, vamos falar de Wallace com mais calma, em instantes. Será que ele é o Senhor Fantástico? Não, eu quero perguntar para o Celso. O Flamengo foi muito melhor no segundo tempo do que o primeiro. Uma coisa, ontem deu para sentir mesmo o dedo do Felipe Luiz? O Celso falou sobre isso. Trabalho enorme do Felipe Luiz ontem. E na linguiceira. Sabe que ontem, durante o jogo do Flamengo, eu tava comentando o Cuiabá, né? E aí depois cheguei em casa e fui assistir ao jogo do Mentira. Juro por Deus. Mentira. Você vai assistir na sua casa. Juro por Deus. Até porque se a gente colocar a segunda tela, o pessoal reclama. Eu não posso ficar assistindo enquanto eu comento o jogo, mas fui assistir ao jogo do Flamengo. Ele é dedicado. E ontem eu me... primeiro de tudo,
me agradou muito a ideia do Flamengo jogar com o Pedro e o Bruno Henrique juntos. Era o Pedro e o Bruno Henrique um pouco mais adiantados, né? O Arrascaeta saindo da esquerda para dentro, principalmente. E ontem me surpreendeu bastante a questão física do Arrascaeta, da maneira positiva. O Arrascaeta ontem, ao lado do Everton Araújo, que o Felipe Luiz falou que der. Depois eu ainda assisti a coletiva do Felipe Luiz. Isso é trabalho. Computador, né? Cadê o barulho do computador? Vai. O Felipe Luiz, o Arrascaeta ontem, ao lado do Everton Araújo, foram os jogadores que registraram o maior número de desarmes no Flamengo ontem. E muito se fala sobre a questão, né, de intensidade física e etc. E eu tô com o Pedro, acho que não faltou entrega do Flamengo em momento nenhum. Não é um Pedro, e acho que não vai ser um Pedro que vai exercer a mesma pressão, por exemplo, que exerce o Vitor Roque, né? Mas é um Pedro ontem, para mim, já com uma mentalidade um pouco diferente. E eu acho que faz muito sentido a escalação do Pedro como titular. Eu não o faria, vou ser bem sincero, não faria, até para manter uma certa coerência, mas no fim das contas eu acho que faz sentido, porque contra o Fluminense ele é a última opção e ele decide o jogo. E o próprio Felipe Luiz em coletiva falou que o assunto estava encerrado, e aí no jogo seguinte ele escala o Pedro, ele confia o Pedro entre os titulares. E eu acho que a partida do Flamengo como um todo, acho que principalmente no primeiro tempo, foi bastante abaixo. Uma pena que o Bubu não tá aqui, eu queria falar desse gol específico do Bragantino. É uma dinâmica de quarto homem. Como é que é isso? Tipo Quarteto Fantástico. Tipo Quarteto Fantástico. Se a gente for assistir de novo, a saída de bola, normalmente a dinâmica de terceiro homem funciona da seguinte maneira: um primeiro homem encontra um segundo que tá de costas para habilitar um terceiro de frente. E aí tinha um quarto homem nesse caso. Calma aí, fala devagar. É uma dinâmica de terceiro homem. Normalmente é a dança do machismo. O primeiro jogador. Isso daí é conhecido, não no futebol. Não, vamos falar. A gente está falando aqui sobre análise. Isso aí é conhecido como dança do machismo. Análise. Não. Uma análise tática. Vamos lá, então vai. É uma dinâmica de 4. Galera, para ajudar mais o nosso canal, eu gostaria muito que você sentasse o like aí para ajudar o crescimento do canal. Obrigadão. Isso, e aí? 4 homens jogadores de futebol. O primeiro jogador encontra um segundo jogador que está de costas. De costas para o gol, para a meta adversária. Ele busca um terceiro que vem de frente e um quarto que está atacando a profundidade das costas. Isso chama-se trenzinho na nossa época, que agora mudou, né? Enfim, mas o segundo tempo é destacável para mim. E já que você falou e a gente tá na loucurada, sim, o dedo do Felipe Luiz tá à mostra. Olha o Vinha agora. Olha o Vinha. Além do Vinha... Ele vai passar, toma. Além do Vinha, eu quero destacar outras coisas nesse gol do Flamengo. Primeiro, a movimentação, né? A movimentação do Arrascaeta. O tapa que o Léo Pereira dá de 3 dedos ali no começo é sacanagem. Mas patrocinada pela movimentação do Arrascaeta, que ele vem receber essa bola. Ele vem receber a bola ali na intermediária defensiva, se apresenta como opção, arrasta a marcação, libera o corredor pro Matias Vinha atacar a profundidade. Isso aí é jogo de futebol? E aí vem o passe espetacular do Léo Pereira. Isso aí sabe que pode ser encaixado. Para, meu, eu tô falando sério. É que é o seguinte, mas é que a gente tá você já falou de dança do machismo. Fazer uma análise técnica do jogo. Então, a próxima vez eu nem assisto o jogo. Chegar em casa eu nem assisto o jogo. Desculpa, eu vou assistir um compacto de expressões que você usa. Rafael Prats, além de ficar borrifando, é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui. Vamos falar, cansei do Rafael Prats, hein? Não é isso, agora só essas expressões do Celso, as quais eu gosto muito, elas valem para muitas coisas. Olha só, é orientação da direção. Por favor, 5 minutinhos no castigo. Fica lá no banquinho. Porque você falou de dança de machixe. Não, é brincadeira. Trenzinho. Fecha o corredor, libera o corredor. Não, senta aqui. 3 minutinhos aí no castigo. Sabe, é o cantinho do pensamento. Tá passando os limites. Tá vendo isso? É melhor. É porque é o seguinte, eu vou ter que ficar vendo isso aqui? É só pra baixar que às vezes parece que... Parece, é verdade. É o seguinte... Também não é justo você ser feio assim. Não, tira isso. Para com isso aí. Eu peço até o aviso à direção. Hoje vocês estão acompanhando o Prats no Cantinho do Castigo. É a segunda vez que ele ocupa só esse ano esse mesmo local. Ele passou de todos os limites. Um colega estava fazendo uma análise séria, né? E meio falando, dança do... Não, isso é dança. Quer aprender SEO e começar a ganhar dinheiro de verdade? Nosso curso da Udemy é a porta de entrada para criar backlinks, ranquear no Google e até vender em dólar. Com exemplos práticos, estudos de caso reais e a orientação de Gabriel Arnone, um dos maiores especialistas de SEO do Brasil, você vai dominar as estratégias que... Por debochar.
debochou dos colegas e eu peço, tá? Então, reflita um pouco das suas atitudes. A gente tá criando uma jurisprudência, então, aqui. Quem debochar do colega vai ficar de castigo? Não é. É porque ele passou dos limites. Você só faz isso com prática. Não, Pedro. Você só faz isso com Tudo prática. bem, mas eu vou fazer como faço com o Bubu, faço outro. Todos nós fazemos estripulias aqui. Não, mas ele debochou. Eu tô achando que isso aqui é retaliação pela crítica do Prates ao Neymar. Eu também tô achando. Não, é o seguinte, ele falou de 3, marcação 3, isso que ele falou que era a dança do machismo. Não tem marcação nenhuma. Você também então, tá rindo demais e não prestou atenção. Não tô. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela aqui. É uma jogada que eu vou tentar em uma frase, Celso, me corrija. Uma jogada que a gente tá acostumado a ver de associação com 3 homens, onde teve um 4º elemento. Perfeito. Deu pra resumir assim? Olha esse take agora. Muito bem. Rafael Prates? Olha esse take. Ele não pode falar, ele não pode falar. É melhor mesmo. Porque ele vem de uma semana achando. Ele vem de uma semana de muito deboche. Ele vem de uma semana de muito deboche. E ontem eu achei até pouco o que vocês falaram pra ele depois da vergonha que o Rafael Prates fez, enganando os torcedores do gigantesco Vasco da Gama. Do gigante da colina. E ele desrespeitou a torcida do Vasco. E ele nem ficou nesse cantinho. Respeita muito. Ele não precisa de mais gente respeitando tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos então aproveitar que o Prates está ali e a ausência dele está no cantinho do castigo. Quero lembrar a todos que hoje é um dia especial, tem estreia do Quarteto. A gente não vai falar mais do Mengão? Vamos falar mais agora. Líder em pontos perdidos do brasileiro. E agora nós vamos falar, quer ver, ó? Tem a estreia do Quarteto Fantástico. Nós vamos colocar para vocês a vinheta, né? Na verdade é o trailer. Tem que dançar alguma coisa quando toca na camisa, não, né? É o trailer. Você que tá com a camisa maravilhosa, ó. Estreia hoje nos cinemas. Vão lá, vocês têm que ir, porque o filme é maravilhoso. E como que é em inglês o Quarteto Fantástico? Fantastic Four, não é não? Fantastic Four. Eu tinha esquecido. Vamos colocar a vinheta para você ter mais... Degustar. Degusta, que já eu vou chamar aqui uma... E aí eu pergunto a vocês... Para você, Natália Ferrão, o Wallace Ian é o senhor fantástico deste ataque do Flamengo? Cara, não sei se ele chega a ser o senhor fantástico, mas que ele tá mudando. Uma arma fantástica. É uma... Boa. Muito obrigado, Pedro. Você é brilhante, caro companheiro. Isso é verdade. Isso espetacular. Ele entra no jogo, ele muda a história dos jogos que ele tem entrado. Toda a movimentação que o Celso relata do segundo tempo, do segundo gol e tudo mais, ela não existe só porque o Arrascaeta baixa, porque o Léo acha o passe. Tem jogadores que estavam por ali para associar. Jogadores que no primeiro tempo... Qual é a ideia do Felipe Luiz no primeiro tempo? O Felipe Luiz no primeiro tempo ele quer um jogo muito pela direita. Luiz Araújo, Wesley, o time chegando por ali. E o time erra demais. Eu não sei se o Wesley está ansioso, o último jogo. O Wesley vinha muito bem para chegar e finalizar, para tentar construir, cruzar. Coletiva, né? Então o que ele faz no segundo tempo? No segundo tempo ele tenta ter também o jogo pela esquerda. Ele coloca o Vinha para o Vinha ter a perna esquerda para chegar até a linha de fundo. O Varela, ele te dá muita opção por ali para complementar, para quebrar um galho, mas não é ele que vai te dar jogo. O Vinha entra para dar esse jogo beirando profundidade, como o Celso gosta de falar, ainda até a linha de fundo. E mais que isso, ele confunde, porque ele também arrasta por dentro. Ele vem lá de trás arrastando e cria por dentro. Então, o jogo do Flamengo existe por causa dessa espécie de segundo tempo. E você tem o Wallace Ian, e o Wallace Ian, que é um cara de muito mais mobilidade, é um cara que não necessariamente você olha para ele e sabe o que ele vai fazer. Isso é o mais interessante de quem o marca. Porque ele não tem um movimento exatamente... O Wallace Ian só faz assim, só joga assim. Não. Ele é capaz de jogar de dentro para fora, ele é capaz de jogar... baixando pelo meio, livre, para servir alguém, como foi ontem no caso do Wallace. Ele está a todo momento dando opção para quem está jogando com ele. E muitas das vezes também chega para finalizar. Muito atento, de muita movimentação. Então, o Flamengo muda pelo segundo tempo, não é só pela disposição da Arrascaeta. Porque eu acho bacana quando a Arrascaeta termina o jogo como o cara que mais marca. Só que eu quero entender também porque ele foi o cara que menos cria no primeiro tempo. Sim. Eu acho bacana o Pedro tentando, mas o Pedro ainda está longe do seu ápice técnico. Sim. Ele tenta fazer uma pressão, mas não é dele. Corre devagar para não chegar, marca com o olho. Ele te gera muito jogo de costas, ele participa um pouco mais, ainda está falhando com a bola no pé, mas ele está tentando. Agora, o jogo do Flamengo ontem passa pelo segundo tempo e passa pelo Felipe, que o time não foi bem no primeiro tempo, mas mudou sabendo o que queria para o segundo tempo, virando o eixo do time. Então é uma vitória muito do Felipe. Edu, e você ganhar contra o Fluminense, um clássico, mesmo sem jogar bem, e você ganhar do Red Bull dentro de Bragança, tendo problemas no jogo, tendo dificuldade, você desenhou ali o primeiro gol do Bragantino, que é muito interessante, início de segundo tempo, parecia que a coisa ia perder o rumo ali. A semana do Flamengo é ótima, Edu, é ótima. Muito bem, agora... Cagou porque eu falei, né? Obrigado. Não, eu estava prestando atenção. Estão escutando? Eu também estava prestando atenção. Olha o barulho. Eu também estava prestando atenção e complementa muito do que o Bigode disse em relação a essa movimentação. Acabou o castigo do Rafael Prates. Inclusive, do que o Pedro estava falando, é interessante a gente ver como as coisas são diferentes entre os times, né? Ou o Santos é um time que joga bem,
que jogou bem contra o Internacional e perde. Eu tô meio sentido ainda. Ele promete, o Santos é um time que joga bem e perde. O Palmeiras jogou mal contra o Fluminense e venceu. O Flamengo joga mal contra o Fluminense e vence. É a diferença, né? E esses pontos são muito importantes. Eram quantos anos que o Flamengo não ganhava? Era 20, desde 98, pode ser? Acho que eu ouvi alguém falar que a última vitória... Você já pode falar, viu, Prato? Ficou quase 30 anos. Fala quase 30 que você não erra. Quase 30. Foi o último gol que o gol da vitória foi o Bebeto de falta, né? Acho que o Pedro... Bebetinho é bom demais. Como é que ele fazia? Jogava. 1996, o Marcel tá brilhante nessa participação. Não fala só besteira, não. Não. Mas de vez em quando ela ajuda a gente. Só pra gente arrematar esse assunto do Wallace Ian... Prato vai falar sobre o Flamengo? Vai falar agora sobre o Wallace. Combina muito o Wallace Ian, senhor, né? Um garoto, mas é o senhor fantástico. É o senhor fantástico, né? Valências. Você que gosta de termos técnicos, quais são as valências? Vocês estão complicando fácil. Ele é um jogador que é muito hábil, jogador que consegue carregar muito bem a bola, dribla muito bem, geralmente dribla em progressão, né? Com velocidade. Dribla em progressão, Edu. Eu gosto. O tempo que eu fiquei lá. Morde as costas aí. Aí o que acontece? Ele dribla em progressão e ele participou diretamente do segundo gol. A cara do Wesley. Tentou e rolou, deu passe aqui o Wesley, ó. Tchum, já fez o gol e estamos conversados em 2-1 e mais 3 pontos. Boa noite. Um grande abraço, pessoal de Bragança. 2-1 Flamengão e acabou a conversa. Flamengão? Quem fala Flamengão? Ninguém fala Flamengão. Ou é o Mengão? Flamengão. Ele pode ser titular já, Nath? Assim, titular do ataque. Fluminense já. Olhando para o que o Felipe Luiz preza, que é momento, quem entrega mais. A meritocracia. Da dinâmica de jogo e tudo mais. Por que não, Edu? Ele agrega muito. Ele agrega muito ofensivamente a esse tipo de jogo do Flamengo, né? Ao que pensa de jogo o Flamengo, dessa movimentação, de você gerar essa quantidade de jogo com a aproximação dos seus jogadores, a maneira como você é imprevisível. Quem é imprevisível hoje no Flamengo de fazer essas jogadas? Então, por que não? Eu não vejo um absurdo qualquer de achar, e até porque não é uma sobrevivência. O Flamengo não está fazendo isso porque precisa sobreviver. É um time que está brigando por título. É diferente da situação, por exemplo, do Robinho Júnior, que é uma necessidade. O time não anda, não acontece. Você precisa de algo diferente. Você tem o Neymar que joga pelo lado esquerdo, mas você não tem ninguém aberto pelo lado direito que possa te dar algum jogo. É diferente. O Wallace Ian entra num contexto completamente diferente. Ele é uma das grandes opções que tem o Felipe Luiz. Como ele vai trabalhar isso, a gente vai ter que ver. E de contrato renovado, multa mais alta, boa notícia. Muito alta. Eu acho que a questão do ser titular ou não é quem sai, né? Pois eu fiquei pensando nessa. Flamengo, eu acho que depende do contexto do jogo. Precisa agora se ele vai ser titular. Toda hora tem alguém que tá fora. Fica tranquilo. Tem alguém que machuca, alguém que sai, alguém que leva amarelo. O Mengão vai longe em todas. Agora o Prato fica bravo quando eu falo Mengão. Eu falo que eu sou muito Flamengo. Mas ele falou Flamengo. Você é muito Flamengo mesmo. Eu às vezes penso um pouco alto, mas é minha opinião. Ele falou Flamengão. Ele falou aqui agora que você é muito Flamengo. Que eu tenho, uma avaliação particular que eu tenho, não quer dizer você está dizendo então que a empresa pense assim, que outras pessoas pensem assim. Você está dizendo então... Muita gente fala que você é muito flamenguista. Você está dizendo então que a minha análise não passa, ela não é sóbria sobre o caso, ela é tomada pela emoção por conta de alguma relação ruim. O futebol é cercado de emoção. Entendi. Não tem como você fingir aqui ser um freezer, um congelador, fingir... Eu não falo de que eu tô lembrando da... Você é muito bom comentarista dos outros, eu gosto. Não, mas você... Vamos chamar vídeos. Comentarista dos outros. Ele apresentou ali o programa uma hora, falou que o primeiro que ia falar sobre o assunto Pedro era o Pedro. Ele tá demais, desrespeitando os outros. É por isso que ficou de castigo. É o prato show, né? Bom, vamos para o show do povo agora. E depois Celeflá. Não tá tendo controle do programa. Vamos lá, vídeo. Você tá tendo tudo quanto é lado, cara. Mas vamos falar de um tema agora que é bom. Qual é? Celeflá. Celeflá? Acabou. Acabou. O Emerson Royal, seja bem-vindo de volta. Ele é fera, ele é gente boa, meu parceiro. Seu parceiro te segue. É amigo do Edu. Já gravamos a Lei da Bola, meu parceiro. Já foi no Mundo Menezes? Já. Tá explicado. Ele te segue? Ele te segue? Meu parceiro. Carrascal, não. Samuel Lino é bom também, vai ajudar. Saul. Então, dos três, quem joga mais bola é quem foi no teu podcast. Dos quatro? O Emerson Royal disparado, chegou. Royal, seja bem-vindo. Projeto que o Samuel Lino vai chegar aí, ele é bom de bola. Edu, pra jogar bola, não é resenha, pra jogar bola. O Royal é ruim? Eu tô te perguntando, pra jogar bola. O Royal é bom. Ele é lá de Americana, cara. É mesmo que tô falando. Exato. Sai o Wesley Vem Royal. É isso aí. Wesley Vem Royal. Conhece muito o pedaço. Não, mas peraí. Sai o Wesley Vem Royal, hoje é déficit. Mas eu... Não, pra mim é reposição à altura, É claro, mas se eu trouxer o Wesley Podcast aqui, dá pra gente igualar. Aí você nivela, né? Mas quem pode parar esse Flamengo?
Célio é Flamengo, ô Celso, não tem mais pra ninguém. Tem muito time que pode parar, assim, o Flamengo. Mesmo? Tem qual? Fala pra três. Deixa assim, Cite três. O Cruzeiro é um time capaz de parar o Flamengo. Já parou uma vez. O Palmeiras é um time capaz de parar o Flamengo. Que é o mais? E eu tenho um terceiro time, que esse não tá competindo no mesmo campeonato que o Flamengo, que é o próprio Flamengo. O Flamengo pode parar o Flamengo. Botafogo. Mas peraí, O Botafogo. Você pediu pra eu citar três. Eu sei. Você pediu pra eu citar três, eu citei. O próprio Flamengo é um time que pode parar o Flamengo. Calma. Cite 4, então. O Palmeiras, eu acho que o Botafogo. É que o Botafogo ainda é um trabalho, é um estágio Celso, inicial. Você tá muito tenso. Os caras estão contratando só cara da Europa. Não tô tem que tenso, celebrar. não. É Mengão. Tem que celebrar, sim. O Vasco não, né? O Vasco, acho que ainda não. Mas o Vasco tá no oitavo, entre os 8 melhores Quem elencos para mais do Brasil. Eu acho que para, Edu. Mas vamos lá, mas de fato o Flamengo ele vem se reforçando muito bem. Mas se a gente for parar para pensar no Flamengo pré-mundial, o Flamengo que viaja, embarca para os Estados Unidos, do Flamengo que volta, eu acho que tem déficit, sim, em algumas posições. A lateral direita, eu tô com o Pedro, é uma das posições. Eu acho que é uma reposição excelente, é um bom jogador o Emerson Royal, mas não está no mesmo nível do Wesley hoje. O Emerson Royal ele teve uma passagem muito abaixo no Barcelona, acho que foram 2, 3 jogos, uma passagem boa no Betis, e ali para mim foi o auge dele na Europa. Depois no Tottenham, ele deixa a desejar, no meu entendimento, para o que era esperado depois de uma boa passagem no Betis. Então eu acho que ele chega no momento talvez em baixa em relação ao que a gente vê do Wesley. Se fosse o Emerson Royal do Betis que chegasse ao Flamengo, acho que daria até pra gente comparar. Mas ele é bom. Mas ele é bom jogador. Eu acho que ele é um bom substituto. Acho que o Flamengo acerta no substituto. Mas o Saúl, por exemplo, se a gente for parar pra pensar no Saúl escalado ali pela direita, onde a gente imaginava. Saúl, eu quero esperar pra ver. Eu acho que é um déficit mais considerável em relação ao que a gente viu do Gerson, por exemplo, nessa temporada. E aí eu não tô nem entrando no quesito liderança, liderança técnica e tudo isso. Eu tô entrando no quesito mesmo de bola jogada, né? Bola jogada um com o outro. Eu acho que existe um déficit aí também. Então é um Flamengo que perde jogadores fundamentais, vem colocando dinheiro, né? Investindo em jogadores que são capazes, sim, de atingir o mesmo nível de Gerson. Do Gerson já não sei, para falar a verdade. Mas são capazes de atingir um nível satisfatório para brigar por absolutamente tudo, mas ainda não são peças de jogador que chega e joga. Agora, diferente do Samuel Lino. O Samuel Lino aí eu acho que o papo já é Mas olhando diferente. O pacotão. O pacotão é espetacular, Edu. Anota para Mas dos reforços que fechou, que o Flamengo fechou... Não, dos 4 não, porque os jogadores não fecharam ainda. Dos jogadores que o Flamengo fechou para os jogadores que foram embora, para mim o Flamengo abaixa o nível. Não, mas desses que estão chegando agora. O Samuel Lino, para mim, é um reforço extra classe. É um reforço que, além de tudo, ele entrega tudo que o Felipe Luiz quer. Ontem a gente estava falando sobre o Arrascaeta ser o jogador um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo. O Samuel Lino com o Vinha eu imagino que eles joguem juntos, não acho que o Samuel Lino vai jogar como lateral, ele joga mais como um ala, mas eu acho que ele pode jogar por ali. Ele é um jogador que vai te entregar muito no momento ofensivo e muito no momento defensivo também. Um jogador de uma rotação diferente, né? Um cara que vai estar sempre no 220 ali, que é algo que, para muitos jogos, a gente fala sobre o trio do Flamengo, né? Esse trio que jogou ontem. Em alguns momentos eu acho que dá para esse trio jogar, em outros jogos eu acho que não. Até me surpreendeu ontem contra o Bragantino ele entrar com os 3, né? Bruno Henrique, Arrascaeta e o Pedro. Agora, o Samuel Lino é um jogador que fisicamente te entrega jogos por temporada, coisa que os outros 2 talvez não entreguem. O Emerson Royal até que sim, né? 26 anos de idade, mas o Saúl, ele acho que não tem uma temporada com mais de 40 jogos desde 2020, 2021. O Samuel Lino é um jogador que vai te entregar essa intensidade com e sem bola. E, no meu entendimento, melhora. É o único jogador que melhora ali Eu acho eles bons. Quer economizar na sua graduação? Então assista até o final. Sabia que a sua nota do Enem vai ter 100% de desconto na Anhanguera? Use a calculadora da Anhanguera e descubra o quanto você consegue economizar. Não perca essa chance. Comece a sua graduação agora. Opa, virou o jogo ontem lá, o Fábio... Engoliu seco aí quando falou do Palmeiras? Aqui o Vitor Roque. Eu gostei. Mais um